Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando mais uma vez com o seu comentário. Diga de qual lugar abençoado do Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste a esta edição. Deixe seu like e também queremos conhecê-lo melhor. Aponte o leitor do seu smartphone para o QR Code na tela e nos conte mais sobre você. Seja membro, patriota ou capitão desse canal, amigos desta comunidade verde e amarela. Muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. E não perca a primeira edição do Jornal Foco do Brasil, de segunda a sábado após o almoço, aos sábados ao meio-dia. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve nesta sexta, dia 9, no estado do Tocantins, no Bico do Papagaio, no extremo norte do estado, com direito a uma motociata. O desembarque, no entanto, foi em Imperatriz, Maranhão, onde o presidente foi calorosamente recepcionado. De Imperatriz, ele seguiu para Axixá, também no Maranhão, onde teve mais momentos com apoiadores. Lá atrás criamos o auxílio emergencial para ajudar aqueles que não podiam sair de casa. Fizemos a nossa parte. Hoje em dia, muita gente aqui deve ganhar o Auxílio Brasil. Lá atrás, com o PT, era em média R$190. Tinha família ganhando R$80 por mês. Nós botamos R$600 para todo mundo. E esse valor continuará sendo o mesmo a partir do ano que vem. Nós atendemos aos mais humildes, atendemos a todos no nosso Brasil. E essa ajuda que vem dos impostos de vocês mesmos ajuda a movimentar a economia do município aqui, nosso prefeito ao nosso lado. Também uma luta muito difícil, que a inflação veio com aquela política errada, que falar para vocês, fiquem em casa que a economia te vê depois. Começamos a acertar a questão dos combustíveis em todo o Brasil. Hoje, na maioria dos estados, a gasolina já está abaixo de R$5 no litro. E o álcool abaixo de R$4. É o Brasil entrando no rumo certo. Todo mês, mais de 200 mil novos empregos são criados em nosso Brasil. Os números da nossa economia bem mostram que o nosso agronegócio, e esse estado faz parte do agronegócio, cada vez está melhor. A todos vocês, aqui de Axixá, do nosso Tocantins, tenho certeza, continuaremos juntos para continuar mudando o nosso Brasil. Depois, a comitiva seguiu para Araguatins, Tocantins, onde cumpriu sua agenda. O presidente Jair Bolsonaro destacou mais um importante avanço no setor de infraestrutura, gente. Ele compartilhou imagens de Vitória, Espírito Santo, onde o ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, esteve para assinar o contrato de desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo. Fala pessoal, estamos aqui em Vitória, no Espírito Santo, fazendo história. Hoje nós assinamos o contrato de privatização de nossa primeira companhia docas no Brasil. O Porto de Vitória, então, passa para o privado. Nós temos a expectativa de ter investimento alto aqui nesse porto, geração de emprego, nós de 15 mil empregos nesses 35 anos. E aqui
850 milhões de reais de investimentos. Esse porto vai se tornar cada vez mais competitivo, mais eficiente. Na semana do bicentenário, o Brasil segue fazendo história. Vamos em frente. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei número 3.855 de 2020, que institui em âmbito nacional o Agosto Lilás como mês de proteção à mulher, destinado à conscientização para o fim da violência contra a mulher. O projeto prevê que durante todo o mês de agosto, os entes federados implementem iniciativas de esclarecimento e conscientização sobre as diferentes formas de violência contra a mulher, no sentido de orientar e difundir as medidas que podem ser adotadas judicial e administrativamente para a proteção da vítima. Proteção à mulher. Agosto, mês de proteção à mulher. Pronto, já está na live aí, tá ligado todo mundo aí? O senhor presidente que protege as mulheres. Pronto, olha aí. Filma isso aqui, minha filha. Filma isso, mas não pode. Já tá ok. Estamos aqui com várias parlamentares. Vou falar rapidamente de duas coisas. São importantes, obviamente. Primeiro, a nova lei sobre laqueadura. E depois, Agosto Lilás, o mês de combate à violência contra a mulher. Eu, como coordenadora da bancada feminina, nós queremos agradecer, em nome de todas as mulheres do Brasil, o avanço dessas duas legislações. E nós estamos aqui com as duas autoras, presidente. Uma é a Carmen Zanotto, que vai falar sobre a laqueadura. Obrigada, presidente, pela sanção ao projeto de lei que trata da alteração da lei atual que nós tínhamos do planejamento familiar, possibilitando que os métodos definitivos, como a laqueadura e a vasectomia, possam ser feitos a partir dos 20 anos de idade ou com 2 filhos vivos, mas tem duas questões fundamentais, que é quando a mulher precisa ter o seu parto através da cesariana, ela pode fazer o procedimento neste mesmo ato cirúrgico. A lei anterior proibia, ou seja, a mulher saía do centro cirúrgico com o seu bebê, ia para uma fila interminável, absolutamente longa, para depois retornar ao centro cirúrgico para fazer a sua laqueadura. Então, reduzindo riscos e dando as condições de, no mesmo ato cirúrgico da cesariana, poder ser feita a laqueadura. E para homens e mulheres agora está retirado a obrigatoriedade do marido autorizar a mulher e a mulher autorizar o marido. Porque o marido tinha mais facilidade, o homem, de fazer a vasectomia e a mulher precisava de todo um rito, dificultando ainda mais o acesso aos métodos definitivos. E aqui, presidente, eu preciso fazer um registro em nome da nossa coordenadora, a deputada Celina. Nós tivemos todo o apoio da Secretaria da Mulher e a nossa relatora, a deputada Soraya Santos, que atuou brilhantemente no seu relatório, implementando, inclusive, o texto por nós apresentado. Então, muito obrigada, eu tenho certeza que é um avanço, sim, para as famílias brasileiras, porque evita o sacrifício de correr de um lado para o outro e permitindo que o diálogo continue nas casas, mas que a mulher possa realmente ter acesso. Então, laqueadura passa de 25 para 21 anos. A mulher não precisa da autorização do marido para fazê-la, o homem também não precisa da autorização da esposa para fazer a vasectomia. E a laqueadura pode ser feita no ato do parto. É isso mesmo? Exatamente. Exatamente. E eu quero agradecer aqui a sanção hoje da lei do Agosto Lilás, o mês de proteção à mulher, o mês de combate à violência contra a mulher. Essa foi uma ação exitosa no meu Rio Grande do Norte. Há mais de 7 anos que nós levantamos o mês de agosto como mês de proteção e hoje nós estamos tendo a oportunidade, o senhor como o presidente que protege a mulher está tendo a oportunidade de trazer isso tudo para o Brasil. Então, fiquei muito feliz com o trabalho da Secretaria da Mulher. Quero agradecer a Celina Leão. O Congresso Nacional ele já esteve todo iluminado de lilás nesse mês de agosto. E para mim é de suma importância, que é a minha primeira lei como deputada federal e uma lei numa bandeira que para mim é muito cara. É a proteção da mulher, o combate à violência doméstica. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pelo seu trabalho em prol da mulher brasileira. E nosso governo, mais de 70 projetos. 78, presidente. 78 decretos, ou seja, legislações em defesa da mulher. E, obviamente, não é em grande parte, não. Em sua totalidade, devemos a essas que estão aqui, entre outras, que temos alcançado esse número e cada vez mais inserindo a mulher no local de destaque que ela merece na nossa sociedade.
Parabéns a vocês, demais parlamentares, e parabéns às mulheres do Brasil todo. Está aí, o Brasil infelizmente tem casos todos os dias de violência contra a mulher. É uma boa iniciativa para esclarecer, para fortalecer a iniciativa da própria mulher em denunciar, em não se fazer refém, se manter refém de indivíduos que a agridem em qualquer que seja a situação. Na pobreza, em famílias de posse, enfim, porque isso é um problema que não é questão de ter ou não ter. É uma questão de posicionamento de muitos homens que simplesmente agridem as mulheres, seja por questão do álcool ou também numa questão, não precisa nem ter álcool, nem ter droga. É algo que está aí acontecendo todos os dias, é lamentável e gritante. E o governo Bolsonaro, através da ministra Damares, fez um excelente trabalho visando fortalecer, combater, fortalecer as medidas de combate. E também dando espaço às mulheres. Vemos a ministra Tereza Cristina, não é? A ministra Damares, a própria presença da primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, como uma figura em quase todo momento, desde o dia da posse no atual governo, na atual gestão. A primeira-dama fazendo um papel belíssimo, destacando a presença da mulher. E sem contar com outras mulheres que marcaram presença no governo Bolsonaro, como a ministra a Flávia Arruda, entre outras que participaram ativamente construindo a gestão. O renomado escritor Paulo Vieira, que realiza evento com milhares de pessoas, eventos em todo o Brasil e também no exterior, publicou vários livros já, alguns sempre figurando na lista dos mais vendidos. Agora publicou um vídeo respondendo a um questionamento que recebeu sobre a pandemia. E ele esclareceu, ele matou a cobra e mostrou o pau. O escritor Paulo Vieira falou sobre como o governo do presidente Bolsonaro se portou durante a pandemia. Paulo, você acha que é culpa do Bolsonaro tanta gente ter partido nessa pandemia? Gente, quem ouve a mídia tradicional, a televisão tradicional, acredita em muita coisa que não é verdade. Eu tenho caso nos Estados Unidos, eu tive na Itália, e o que eu vi em números é: o Brasil vacinou mais do que a maioria dos países desenvolvidos. Uma coisa é você vacinar em Portugal 9 milhões de pessoas, na Espanha, se não me engano, 37 milhões de pessoas. Nós vacinamos no Brasil, veja bem, quase 200 milhões de pessoas. Quantos países têm 200 milhões de pessoas? E nós vacinamos proporcionalmente mais do que todos os países que têm 7, 10, 20, 30, 40 milhões de pessoas. Então cuidado com o que você ouve para não repetir besteiras e ser uma massa de manobra de quem quer manipular o teu entendimento. Cuidado, sai dessa zona de manobra, sendo influenciado pelas grandes TVs. Cuidado. E o presidente Jair Bolsonaro disse acreditar que depois dos atos políticos, a movimentação agora, nos últimos dias, levando multidões às ruas, a eleição estará definida já no primeiro turno. Ele participou de sabatina da TV Brasília e do Correio Brasiliense. Com o que nós vimos pelo Brasil, aqui em Brasília, na Esplanada, em São Paulo, na Paulista, em Copacabana, no Rio de Janeiro, eu acho que está decidida a eleição no primeiro turno. Não tem explicação o outro lado ganhar. O povo está conosco, disse Bolsonaro. O presidente foi questionado sobre a reação dos opositores que consideram ter havido utilização da máquina pública nas comemorações do bicentenário, favorecendo eventos políticos. Estão me acusando de quê? Eu estive no 7 de setembro aqui em Brasília, acabou o desfile, tirei a faixa e fui para dentro do povo. Se qualquer outro candidato quisesse comparecer ali, não tinha problema nenhum. Não foi um ato meu, foi um ato da população, argumentou o presidente. Bolsonaro foi perguntado de onde sairão os recursos para manter o Auxílio Brasil de R$ 600 no próximo ano, visto que o valor ainda não está assegurado. Segundo ele, o repasse já foi garantido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O que eu conversei com o Paulo Guedes para buscar alternativas para ser definitivo a partir do ano que vem. Ele falou que vai ser definitivo. Conversei hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele falou que no que depender da Câmara, vamos buscar alternativas para isso. O que o Paulo Guedes quer é taxar uma parte daquelas pessoas que ganham acima de 400 mil por mês. É taxar o que excede os 400 mil, chamados dividendos, que não se paga nada. Pagar aí 15%,
O mundo todo paga isso, menos nós aqui, disse Bolsonaro, acrescentando que será possível também corrigir a tabela do imposto de renda. O candidato ainda falou sobre as políticas para o campo, incentivando o agronegócio, levando a paz para os produtores através da distribuição de terras e o combate às invasões. Nós praticamente botamos um ponto final nas ações do MST, titulando terras pelo Brasil. São mais de 400 mil títulos de terra ao pessoal que até pouco tempo ocupava um pedaço de terra e era tido como posse. Nós demos dignidade a essas pessoas, que era tido como invasão, não é? A questão do armamento, a arma de fogo, também levou paz ao campo. A propriedade privada é sagrada. Quem entrar lá não pode ser recebido com flores. Isso recalcou muito as ações do MST, declarou Bolsonaro. Deflação no Brasil em agosto atinge o menor índice em 24 anos, gente. Você viu aí essa boa notícia? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, teve queda de 0,36% em agosto, segundo divulgação do IBGE. Trata-se do menor índice para o mês de agosto desde 1998, ou seja, em 24 anos. Com isso, o país registrou deflação pelo segundo mês seguido. Novamente, a queda foi influenciada principalmente pela retração nos preços dos combustíveis. A queda foi menos intensa do que a registrada em julho, quando a taxa foi a menor desde o início da série histórica da pesquisa, em janeiro de 1980. Desde o Plano Real, o Brasil registrou deflação 16 vezes. O índice de confiança das micro e pequenas empresas teve, em agosto, alta de 2,7 pontos. Assim, um indicador elaborado numa parceria entre a Fundação Getúlio Vargas e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, atingiu 100,6 pontos, melhor marca desde novembro de 2013. A melhora na confiança dos empresários em agosto foi puxada pela alta no comércio, 5,4 pontos. O setor de serviços teve elevação de meio ponto no mês e a indústria da transformação registrou a segunda queda consecutiva, 1,4 ponto. A alta do comércio das micro e pequenas empresas foi maior que a do comércio em geral, que teve elevação de 4,3 pontos em agosto. O índice de confiança das empresas em geral cresceu 2,2 pontos no mês, ficando em 100,8 pontos. Segundo o presidente do SEBRAE, Carlos Melles, a confiança das micro e pequenas empresas retornou para a trajetória de recuperação iniciada em fevereiro. Na avaliação dele, o índice, ao superar a marca de 100 pontos, que indica a neutralidade, mostra uma perspectiva dos empresários de melhoria do cenário econômico. Ajudaram nesse resultado recursos disponibilizados pelo governo, a melhoria do mercado de trabalho e a desaceleração dos preços, finalizou ele. O Ministério de Minas e Energia descartou retomar o horário de verão em 2022. A medida, que vinha desde 1985, foi retirada em 2019 após decreto do governo. A justificativa da pasta para não adiantar os relógios é que não há tempo hábil para estudar e calcular a economia que a iniciativa poderia gerar. Com isso, o presidente Jair Bolsonaro vai terminar este mandato sem colocar o horário de verão em prática uma única vez. Na época em que retirou a medida, o governo afirmou que a economia estava em queda e foi considerada nula no verão de 2017 a 2018, de acordo com um levantamento feito pelo Operador Nacional do Sistema. Agora, o Ministério de Minas e Energia diz que é preciso novas metodologias para correlacionar as mudanças no comportamento do consumidor com a alteração no perfil das fontes de geração de energia no Brasil. Contudo, a pasta pretende fazer um novo estudo em 2023. Com a palavra, você brasileiro. Aliás, muita gente era contra o tal horário de verão. Apesar de ter assumido o trono britânico imediatamente após a morte da Rainha Elizabeth II, o novo rei, Charles III, levará pelo menos alguns meses para ser coroado. A cerimônia de coroação exige um tempo de preparação que pode ir de meses a anos. A Rainha Elizabeth II só foi coroada em junho de 1953, um ano e meio após assumir o trono, em fevereiro de 1952. Por tratar-se de um evento de Estado, custeado pelo governo britânico, a coroação envolve convite a líderes estrangeiros. O rei Charles III será
o 40º monarca a receber a coroa em uma cerimônia religiosa que é realizada há mais de 900 anos e que passou a seguir os rituais da Igreja Anglicana após sua criação pelo rei Henrique VIII em 1534. Antes de ler o juramento, o novo rei será ungido com óleos aromáticos em uma cerimônia que envolve músicas e leituras. A proclamação de Charles III neste sábado, no entanto, embora mais simples, não deixa de ser um momento também pomposo e repleto de procedimentos reais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que a reconfiguração das cadeias produtivas globais resultante da pandemia da Covid-19 e da guerra na Ucrânia pode se converter em oportunidade para o Brasil. O Brasil tem uma oportunidade histórica de emergir como um país de grandes recursos que é, uma potência digital, a quarta maior do mundo, maior penetração digital, uma potência energética, energia renovável. Ninguém tem a matriz mais limpa e mais diversificada que a brasileira, uma potência verde, ambiental e, ao mesmo tempo, uma potência alimentar, disse ele em evento do setor automotivo. O ministro citou avaliações feitas pelo Tesouro dos Estados Unidos e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que indicam 2 requisitos para os futuros investimentos. Uma delas é que não se deve investir muito longe, tendo em vista possíveis problemas logísticos por ter o abastecimento longe da produção. E Paulo Guedes diz: não adianta você ter os semicondutores sendo produzidos lá em Taiwan, onde são produzidos 80% de todos os semicondutores do mundo, porque se tiver qualquer desorganização, como foi a crise da Covid, você paralisa 5G, telecomunicações, indústria automobilística, disse ele. O outro requisito é a manutenção de boas relações com o país fornecedor. Tem que ser amigo. A Rússia, por exemplo, está muito perto da Europa. Tem uma parte do país, inclusive, que está na Europa continental, mas são hostis, lembrou Guedes. Guedes destacou medidas que ajudaram a preservar o emprego durante a pandemia da Covid-19, como o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. O ministro estima que a taxa de desemprego deve chegar à casa de 8% até o final do ano. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em relação ao trimestre encerrado em junho, mostram uma taxa de 9,3%. E o ministro Paulo Guedes tem toda a razão. Aliás, a gente está vendo aí países pateteando, né? Fazendo palhaçada com a economia, enfim, acabando com seus países. A Argentina é um deles. Veja o caso do Chile agora, né? A situação que está, sem falar, evidentemente, de Venezuela e outros países da América Latina. Agora, o Brasil tem, de fato, se não mancar bobeira, não cometer equívocos daqui por diante, a grande oportunidade do século, aliás, dos últimos séculos. Com tudo o que aconteceu, essa reconfiguração mundo afora. E, sobretudo, por problemas que a China está enfrentando internamente, envolvendo seca, problema, enfim, com falta de chuva, não é? E também a Europa. Veja a situação que a Europa está com essa guerra, esse conflito com a Rússia. O que tem para vir aí para a Europa é algo tenebroso. A questão do gás, a questão do aquecimento local, a questão da indústria dependente do gás da Rússia. E você vê que a Rússia fez essa determinação impactante agora e o inverno está logo aí, todo à frente para a Europa. Dias tenebrosos, os Estados Unidos enfraquecidos com uma péssima gestão de Joe Biden, praticamente sendo anulado tudo o que representou ao longo das últimas décadas, o esforço, o trabalho, sendo anulado por um governo extremamente fraco, o esforço dos Estados Unidos. Então, o que esperar? As oportunidades estão aí para o Brasil, mas não dá para mancar bobeira. O agronegócio está mantendo o país de pé mais do que nunca. Há oportunidade, como o Guedes disse, de uma grande reindustrialização. O corte do IPI sugere isso, é uma excelente iniciativa do governo federal. É a grande oportunidade do Brasil nas últimas décadas e neste século para definitivamente
trazer recursos para cá, investimentos, transformar essa nação na nação que nós estamos sonhando e sonhando e sonhando há décadas e, no fim das contas, por conta da corrupção, das péssimas gestões que tivemos ao longo das últimas décadas, estamos apenas vivendo de pesadelo em pesadelo. A oportunidade chegou e precisamos aproveitar, e é agora. A Marinha do Brasil coordenará entre este sábado, dia 10, até o dia 22, a 63ª edição da Operação UNITAS. UNITAS, o mais antigo exercício marítimo multinacional organizado pelos Estados Unidos. A sede e a coordenação dos trabalhos funcionam em sistema de rodízio entre os países das Américas. A última vez que o Brasil esteve na coordenação foi em 2019. A abertura da operação ocorreu no auditório do Centro de Adestramento Almirante Marquês de Leão, Niterói, Ilha de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Além do Brasil, a operação conta com a participação de navios, um submarino e tropas de fuzileiros navais e de operações especiais de marinhas de 19 países. O comandante da 1ª Divisão da Esquadra, Contra-Almirante Marcelo Menezes Cardoso, destacou que esta edição conta com representantes de todos os continentes. É a primeira vez que navios africanos cruzam o Atlântico e vêm participar de um exercício no litoral. Acho que esse é um fato marcante, revelou. O Contra-Almirante Cardoso comentou que uma novidade nesta edição são os equipamentos modernos trazidos pela Marinha Americana. A concentração, então, iniciou em uma ilha do município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. É algo marcante, realmente, uma movimentação bacana envolvendo, por exemplo, essa parceria entre países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos. Em uma manhã de inverno, um ano antes de eu ingressar na escola, meu pai me convidou para ajudá-lo a alimentar as vacas. Achei que seria divertido. Vesti roupas grossas, calcei minhas luvas de couro amarradas por cordões e saí com meu pai para assumir meu lugar no mundo do trabalho. Era uma manhã agradável. Apesar do frio, o sol brilhava com intensidade e o chão estava coberto com uma camada de neve. Arreamos a dupla Baby e Blue e subimos a montanha com uma carroça cheia de feno. Quando encontramos as vacas, descarregamos o feno e iniciamos o caminho de volta para casa. De repente, meu pai teve uma ideia. "Você gostaria de dirigir a carroça, filho?" Ele perguntou. Eu respondi de maneira tipicamente forte. "Gosto de dirigir qualquer coisa, pai. Carros, caminhões, carrinhos de golfe ou carroças puxadas por burros. Penso que isso me dá poder, pai. Há uma sensação muito grande de poder quando estou no controle de alguma coisa maior do que eu. E isso faz bem ao meu ego, pai." Peguei as rédeas, prendi-as nas mãos, conforme meu pai me mostrou, e seguimos lentamente para casa. Fiquei emocionado. Estava no controle, estava dirigindo, mas a caminhada lenta deixou-me entediado. Decidi que enquanto eu estivesse no controle, deveríamos acelerar mais. Aticei os cavalos e eles começaram a correr. A princípio, eles trotearam e eu achei que o ritmo estava bom. Chegaríamos mais rápido em casa. Mas Baby e Blue tiveram outra ideia. Decidiram que se corressem, chegaríamos mais rápido ainda. Os cavalos puseram em prática sua ideia e começaram a correr. De acordo com o que me lembro, eles estavam correndo rápido demais, como cavalos no hipódromo. Porém, essa observação deve conter um certo grau de exagero. Mas eles estavam correndo muito para mim. A carroça sacolejava ao cruzar a esburacada estrada de terra. Quando passamos voando pelas campinas, concluí que estávamos em perigo e comecei a fazer o melhor que podia para reduzir a velocidade daqueles cavalos desgovernados. Puxei as rédeas com tanta força que cheguei a sentir cãibras nas mãos. Gritei e supliquei, mas de nada adiantou.
Baby e Blue continuavam a correr e a correr. Olhei de relance para meu pai e vi que ele estava sentado calmamente, olhando a pastagem e observando o mundo passar por ele. Naquela altura eu estava aflito e apavorado. As rédeas cortavam minhas mãos e lágrimas corriam por meu rosto, quase congelado por causa do frio e do pavor. Mas meu pai continuava tranquilo, observando o mundo passar por ele. Finalmente, no auge do desespero, eu me virei e disse a ele da maneira mais calma que consegui: "Pegue as rédeas, papai. Não consigo mais dirigir." Agora que sou mais velho e as crianças me chamam de vovô, eu me lembro daquela cena pelo menos uma vez por dia. Independentemente de quem somos, da idade que temos, de nossa experiência ou influência, existe sempre aquele momento em que nossa única reação é nos virarmos para o Pai e dizer: "Pai, papai, pegue as rédeas. Não consigo, não quero mais dirigir." Pense nisso. Se precisar, aliás, sempre olhe para o alto e deixe que Ele conduza a sua jornada. Para mais reflexões como essa, acesse meu canal pessoal no YouTube, pesquisa aí Cleiton Basso e também faça sua inscrição por lá. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando prezar com o compromisso com a verdade, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. O Foco do Brasil cresceu naturalmente e não recebe e nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários ou quem quer que seja. Agradecimento especial hoje a Agrânio Garcia de Castro e Elvis Maravilha, inscritos, membros aqui do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.